Olá! É um prazer receber você aqui no canal Cricasoli Crochê Amigurumi para a nossa terceira aula. Na aula passada, eu ensinei a fazer os pontos baixo e baixíssimo, enquanto construímos juntos um lindo porta-copos. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assista que está bem bacana. E se você já me acompanhou, deixe seu comentário, compartilhe como foi a sua experiência. Eu vou amar saber. Na aula de hoje, ensinarei mais um ponto fundamental para confeccionar as suas peças em crochê. O ponto alto. Este ponto é mais utilizado na técnica do crochê convencional do que nos amigurumis, pois é um ponto que fica com acabamento vazado e não fechadinho como o ponto baixo. Na técnica amigurumi, ele é mais utilizado para fazer os acessórios e detalhes das peças, como saias, vestidos, cachecóis, meias, babados, entre outros. Para aprender e treinar os pontos altos, faremos juntos esse lindo jogo americano que é bem fácil de fazer e fica bem bonito. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de cada aula disponibilizada e de todas as dicas e novidades. Agora vamos fazer crochê! Com essa receita de jogo americano, nós vamos praticar as correntes, aprender o ponto alto e no acabamento praticar mais um pouquinho o ponto baixo. Para iniciar o jogo americano, nós faremos 51 correntes de base para trabalhar os nossos pontos. Então, as minhas já estão prontas, faça as suas sem apertar muitos pontos, mantendo a mão leve para que os pontos não fiquem muito apertados. As minhas já estão prontas, então feitas as 51 correntinhas, você vai fazer mais 3 correntes que vão servir de subida para o ponto, para dar altura, e já contarão como seu primeiro ponto alto da carreira. Então, vamos lá. A primeira, segunda e a terceira correntinha de subida. Agora, você vai, para fazer o ponto alto, contar a partir da agulha. Então, da agulha para baixo, você vai contar 5 correntinhas. Lembrando que as 3 primeiras correntes, elas serão o seu primeiro ponto alto. A quarta corrente, ela será a base em que esse ponto estará apoiada. Deixa eu puxar aqui pro ladinho para você ter uma ideia de como vai ficar, porque agora você vai trabalhar de assim. Então, aqui as 3 primeiras correntes são o seu ponto alto. A quarta corrente, ela é a base do seu ponto. Então, você vai trabalhar na quinta corrente. Depois de laçar, você vai inserir a agulha aqui dentro da quinta correntinha. E então, você vai laçar novamente o fio, conduzindo para dentro da corrente, e vai ficar assim, com 3 alcinhas na sua agulha. Agora, você vai laçar o fio novamente e vai conduzir esse fio passando por dentro apenas das 2 primeiras alcinhas que estão na agulha, desta forma aqui. E vai continuar ainda com 2 alcinhas. Então, você laça novamente e vai passar aqui por dentro das demais, ficando apenas com a sua laçadinha da agulha. E aqui você já tem 2 pontos altos. Laça
introduz aqui dentro da corrente, laça o fio novamente. Sempre apoie aqui, principalmente nesse início, com o polegar, para o trabalho não girar na agulha. Fica com 3 alcinhas aqui na agulha. Então, você vai laçar novamente, passar apenas pelas 2 primeiras alcinhas que estão na agulha. Então, você laça, passa aqui por dentro das 2 primeiras, ficando com ainda 2 alcinhas na agulha. Então, você sempre dá uma altura aqui, com a sua agulha puxando ela levemente para cima. Laça novamente e tira aqui as 2. Vai ficando desta forma. Novamente, lace o fio, introduza a agulha na próxima corrente, lace o fio novamente, conduza-o para dentro da corrente e dê uma leve altura aqui com a agulha. Aqui o ponto não fique torto para baixo. Lace novamente. Passe por dentro das 2 primeiras alcinhas. Lace e passe pelas outras 2. Sempre laçando o fio antes de entrar no ponto. E depois ainda tem mais 2 laçadinhas. A primeira que você tira só 2 alcinhas da agulha. E a segunda que você tira as demais. Ele tem um acabamento mais vazadinho, assim, como eu já mencionei para vocês, para você. E assim você vai fazendo os seus pontos altos. Você vai fazer esse mesmo ponto alto, por toda a sua carreira, até chegar lá no último ponto da sua carreira. Chegando aqui ao final da sua primeira carreira em pontos altos, o trabalho estará desta forma, com esse acabamento, e você vai fazer agora, ao final, 3 correntes, 1, 2, 3. Elas vão contar como o primeiro ponto alto da segunda carreira. Então, você vira o trabalho e vai laçar o fio e fazer mais uma carreira toda em ponto alto, aqui por cima dos pontos altos de base da carreira anterior. Você vai pular aqui o primeiro ponto de base, porque ele já está aqui com o seu primeiro ponto apoiado, que são as 3 primeiras correntinhas que você fez. Já está com o fio laçado, laça o fio, introduz aqui a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, lace o fio novamente, trazendo aqui para dentro do ponto, aqui para frente, ficando com 3 alcinhas. Lace o fio, passe por dentro das 2 primeiras alcinhas, lace o fio novamente e passe pelas alcinhas restantes, ficando dessa forma. Então, aqui você já tem mais 2 pontos altos na sua carreira. Você vai continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a sua carreira, até você chegar ao final novamente. Chegado aqui ao penúltimo ponto da sua segunda carreira, você vai laçar o fio e não tem mais essas 2 alcinhas para apoiar o ponto do ponto de base. Então, você vai inserir a agulha aqui por dentro da sua terceira correntinha que você fez quando iniciou a primeira carreira. Então, você laça o fio, trazendo aqui para dentro,
Lace novamente, tira as duas primeiras alcinhas da agulha, laça novamente e tira as demais. Vai ficar dessa forma o último ponto alto da carreira. Agora, você vai subir mais 3 correntes que servirão como o primeiro ponto alto da terceira carreira, vira o trabalho, laça o fio e vai fazer agora mais 4 pontos altos. Então, já tem o primeiro aqui no seu primeiro ponto de base, você entra aqui no próximo ponto, passando por baixo aqui das duas alcinhas. Laça o fio, traz para dentro do ponto, da altura, não esqueça de dar uma altura, para o ponto não ficar muito apertadinho e nem torto. Passa a agulha aqui por dentro das duas primeiras alcinhas, vai ficar com 2. Laça novamente e passa aqui por dentro das duas restantes. Segundo ponto baixo, pronto, laço o fio, terceiro ponto alto e você tem que ficar com 5 no total. Esse aqui já temos 4, agora 5. 5 pontos altos no total. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faremos as demais carreiras iguais a esta. Então, será assim. 5 pontos altos, sempre o primeiro ponto aqui, sendo as 3 correntinhas que você sobe para fazer o primeiro ponto alto e já dá altura ao trabalho. E aí, você entra sempre com a agulha no ponto seguinte, para fazer o segundo ponto. Então, serão 5 pontos altos, e aí você faz 2 correntes, 1, 2, e aí você laça o fio, pula aqui 2 pontos de base, vai pular o primeiro, vai pular o segundo, e no terceiro você vai fazer um ponto alto. Então, fio já laçado, pula 1, 2, entra aqui no terceiro, laça o fio, traz pra dentro, faz aqui o seu ponto alto. Você vai ficar com um quadradinho assim, vazadinho, igual a esse. Então, você vai fazer mais 2 correntes, laça o fio, pula aqui 2 pontos de base, e no terceiro, você faz o ponto alto. Sem apertar, deixando a mão bem leve, o trabalho não enrugar. Você vai fazer esse mesmo procedimento até o final da sua carreira, praticamente, deixando 5 pontos ao final para fazer os pontos altos aqui que finalizam a carreira. Então, ele vai começar com 5 pontos altos e vai terminar com 5 pontos altos. E aí, esses pontos altos, eles vão fazer como uma borda ao redor do nosso jogo americano. Agora, ao final da carreira, você vai subir mais 3 correntes, virar o trabalho e repetir essa mesma sequência, sempre fazendo 5 pontos altos no começo de cada carreira e também no final. E no restante, os pontos vazadinhos. E aí, você vai repetir essa sequência agora por todo o seu trabalho até chegar ao comprimento que você deseja. Chegue aí, então, aqui ao final das carreiras em quadradinhos, utilizando ponto alto e corrente. E eu fiz 29
carreiras como estas, fora as duas iniciais que foram em pontos altos. Então, ficou num tamanho que eu considero um tamanho bom para jogo americano. E eu fiz aqui também uma amostra com o barbante número 6, pois nesse eu utilizei o barbante número 4. Então, para você ver qual é a diferença de tamanho entre os dois fios, a largura é 2 dedos de diferença. Essa é a diferença entre os dois. Eu utilizei a mesma agulha para trabalhar os dois fios, que foi a agulha de 3 milímetros. Agora nós faremos as nossas duas últimas carreiras do jogo americano. E elas serão assim como as duas primeiras, as duas últimas também serão em pontos altos. Para isso, nós faremos os 5 primeiros pontos normalmente, como estávamos fazendo. E quando chegar aqui no quadradinho, nós vamos laçar o fio e inserir a agulha aqui por dentro do quadrado, passando por baixo das correntes que compõem esse quadradinho. Não precisa entrar com a agulha aqui dentro da corrente, é só passar aqui por baixo e por dentro do quadradinho. Então, você laça o fio, trazendo aqui para dentro do quadrado e faz o seu ponto alto normalmente. Ele vai ficar dessa forma. Então, laça o fio, insere por dentro do quadrado, aqui, laça o fio novamente, trazendo aqui para dentro do quadrado, dá uma altura, laça, tira duas correntinhas, duas alcinhas da agulha, laça novamente, tira as demais. Quando você vai fazer 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, em seguida você vai fazer um ponto alto aqui em cima do ponto alto de base, entrando aqui por baixo das duas alcinhas do ponto, como você já aprendeu a fazer. Ele vai ficando com esse resultado. Você fará esse mesmo procedimento por toda a carreira até chegar ao final, deixando lá os 5 pontos altos. Sempre fazendo 2 pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Quando chegar aqui ao final, você vai fazer 3 correntes, virar o trabalho e na carreira seguinte fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. Chegado aqui então ao final da última carreira, o trabalho estará assim, dessa forma. Ele fica bem bonito. E nós vamos agora fazer os nossos arremates, que serão em pontos baixos. Para quem não acompanhou a segunda aula, fica aqui a dica de acompanhar para aprender os nossos pontos baixos. Nós vamos aqui então, ajusta o fio, né? A agulha e vai inserir aqui a agulha por baixo do ponto alto aqui do último ponto. Laça, traz aqui para dentro, dá uma altura, laça novamente e tira aqui as duas alcinhas da agulha. Você vai fazer isso por toda a lateral do seu trabalho até chegar aqui novamente, onde fará o arremate do fio. Então, chegado aqui ao encontro dos 2 pontos baixos, você vai fazer o último ponto aqui do cantinho, um ponto baixíssimo. Então, insere a agulha, laça o fio e já tira aqui
pela corrente que fica na agulha. Então, você vai deixar um pedacinho de fio para fazer o acabamento final. Corta, puxa o fio que vai pro novelo. Puxa aqui o nozinho para que ele se feche e fique bem firminho. E agora vai passar aqui a sua agulha de tapeçaria e vai esconder o fio. E prontinho, tá aqui pronto o nosso jogo americano. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aproveitado cada minuto. Se gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue treinando para aperfeiçoar cada vez mais os seus pontos. Escreva nos comentários como foi a sua experiência. Vai ser bem legal a gente saber. E eu espero você então na próxima aula. Até lá!